E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Continuamos na vila e observamos alguns figurantes limpando a neve. Um deles, usando um chapéu, pergunta como estão as coisas. Um rapaz loiro enfia a mão em um saco e diz para ele dar uma olhada. O figurante de chapéu responde que estão bons e que vai pagar o preço do acordo. O rapaz loiro agradece e começa a contar o dinheiro. De repente, o figurante de chapéu e rendido, o loiro, ao ver isso, tenta correr, mas alguém lhe dá uma rasteira com uma vassoura de palha, fazendo-o cair e derrubar as moedas. Vader pega uma dessas moedas e afirma que a operação de prisão foi um sucesso, e eles serão capturados um por um. No castelo, Roland pede que eles expliquem tudo o que fizeram e adverte que qualquer tentativa de esconder ou mentir resultará em culpa. O rapaz calvo concorda e diz que é assim que as coisas funcionam. Ele explica que o trigo que compra da prefeitura não é consumido integralmente, portanto, ele processa o excedente na sexta área residencial e depois moe o trigo para fazer farinha, misturando-a com algumas ervas de cultivo próprio para produzir panquecas saborosas, que vendem muito bem. Por sorte, as restrições de venda do mercado se aplicam apenas aos produtos básicos, enquanto aves e ovos podem ser vendidos livremente nas tendas. O negócio rende algumas moedas de prata por mês, mas não há muito trigo sobrando, e por isso ele teve que reduzir o seu próprio consumo para aumentar a escala do negócio, já que não conseguia guardar o suficiente. O rapaz loiro reconhece que sabe o que fez de errado, mas argumenta que, se não vendesse o trigo, não conseguiria sobreviver, pois os oficiais não compram o trigo de acordo com a demanda, forçando-o a tomar essa decisão. Roland começa a suspeitar que, apesar das inúmeras propagandas proibindo as vendas privadas de comida, ainda há pessoas dispostas a arriscar para obter mais lucro. No entanto, ele se questiona por que os oficiais não seguem as regras ao comprar o trigo e se a prefeitura pode estar envolvida nisso. Então Roland pergunta a Sirius se alguma vez eles recusaram comprar trigo dos servos. O subordinado responde que eles compram de acordo com a demanda e não pararam, mesmo após a superprodução. No entanto, eles reduziram o preço de compra à medida que a qualidade do trigo diminuía. No início, não havia quase nenhuma diferença entre o preço original de compra e o preço pago nos primeiros meses. No entanto, quando o inverno chegou e a maioria dos servos não tinham um local adequado para armazenar o trigo, eles e o trigo foram realocados dos barracos para áreas residenciais temporárias. Isso fez com que a qualidade do trigo se deteriorasse substancialmente. Durante as compras, era comum encontrar trigo molhado, descolorido e até mofado. Por isso, os preços foram reduzidos em 20 a 30%. No caso desse servo em particular, a maioria do trigo estava molhado, mofado e não podia mais ser armazenado. Portanto, o preço oferecido foi 5 vezes menor do que durante a superprodução. O rapaz loiro argumenta que isso é praticamente o mesmo que não comprar, pois ele passou o ano inteiro trabalhando na plantação, e esse preço é ainda mais baixo do que o que ele conseguiria no mercado negro. Ele também menciona que Vossa Alteza prometeu que os preços não mudariam. Barov, irritado, chama o rapaz de idiota e diz que ele precisa vender imediatamente. Ele pergunta se o rapaz acha que ninguém sabe o motivo pelo qual ele guardou o trigo. Ele insinua que se um problema de abastecimento tivesse ocorrido, o rapaz teria vendido seu estoque por 3 a 4 vezes o preço comum. Roland percebe que, por enquanto, tudo está claro. Ele percebe que o que parecia inicialmente ser um simples caso de tráfico de comida é, na verdade, um caso malicioso de venda de comida. Então ele declara os dois culpados: o servo desobedeceu à proibição e traficou trigo, e o rapaz loiro violou a lei conscientemente, sendo, portanto, duplamente culpado. O servo será condenado a 10 anos de trabalho nas minas, com a possibilidade de redução da pena se demonstrar bom desempenho e comportamento. Além disso, o civil Parker também violou a proibição e utilizou o trigo de baixa qualidade para fazer panquecas com a intenção de vendê-las para outros civis. Devido a esses dois crimes, ele será condenado a 10 anos de trabalho e uma multa equivalente a 3 vezes os ganhos da venda das panquecas. Os veredictos deverão ser aplicados imediatamente. Roland chama Sirius e pede que ele escreva sobre esse acontecimento no boletim e entregue a Barov para revisão e publicação. Ele deseja que o povo esteja ciente do ocorrido para garantir que isso nunca mais aconteça. Sirius concorda com a solicitação. Roland comenta se Carter ficou sabendo de que foi Vader quem prendeu o criminoso novamente.
Carter diz que sim, mas expressa preocupação com o fato de eles estarem sem uniformes durante a prisão e de terem recebido denúncias de que brigaram com civis durante o processo. Ele planeja aplicar uma advertência a Vader por esses incidentes. No entanto, Roland discorda da decisão de Carter e, na verdade, elogia Vader. Ele acredita que a polícia deve se adaptar às situações e entender como prender criminosos. Vader fazia parte de uma equipe de patrulha e compreendia bem o mercado negro. Em resumo, ele é um talento natural para o trabalho, e quando chegar a hora, Roland planeja recrutá-lo para o departamento de segurança, já que Rouxinol está com falta de pessoal. No subsolo da igreja, Typhon menciona que é a primeira vez que entra na área secreta e pergunta se Vossa Santidade Mine realmente desejava encontrá-lo ali. Isabela responde que Typhon serviu à igreja por muitos anos e trabalhou ao lado de Vossa Santidade, por isso Vossa Santidade confia muito nele. Além disso, ela acrescenta que as regras antigas não se aplicam em tempos de guerra, e a vontade divina não deveria ser mantida oculta no subsolo, ao contrário, deveria ser usada para guiar os crentes perdidos e liderá-los contra o desafio final. Typhon comenta que espera que os dois novos arcebispos, sólida ao do exército de julgamento e ao do tribunal, se adaptem o mais rápido possível. Eles demoraram um tempo para aceitar a existência das bruxas puras. Isabela concorda e diz que as bruxas podem ajudá-los a cuidar de seus assuntos sombrios, além de oferecer companhia, liberar a raiva ou realizar outras tarefas. Ela acrescenta que as bruxas são completamente diferentes das mulheres comuns. Typhon se afasta e pede a Isabela que pare de fazer essas piadas, pois essas bruxas estão tão próximas da morte quanto ele. Isabela concorda e, ao abrir uma porta, avisa que o mestre Typhon está ali. Uma bruxa no final do corredor menciona que Vossa Santidade está testando as pedras mágicas agora e, se Typhon estiver usando uma pedra de retaliação dos deuses, deve entregá-la temporariamente, pois isso pode afetar o poder das pedras mágicas. Typhon coloca sua pedra em uma bandeja e a bruxa o encara por alguns instantes, e pede para segui-la, pois Vossa Santidade está presente. Ao abrir a porta, Mine comenta que já faz um tempo que eles não se veem, e afirma que não há mais ninguém além dele ali, então Typhon não precisa ser formal e pode se sentar. No entanto, Typhon responde que não pode fazer isso, pois ainda precisa seguir as regras da igreja, mesmo que não haja outros crentes presentes. Mine responde que é ele quem cria as regras, e de qualquer forma, pergunta sobre o que está acontecendo. Typhon explica que desde a ordem de caça às bruxas foi dada, um total de 3 bruxas foram capturadas, mas enquanto estavam sendo escoltadas, uma delas escapou, matou todos os crentes e ainda está desaparecida. Isso resultou na perda de 16 crentes, incluindo 4 que estavam selecionados para o exército de julgamento. Ele teme que se algo assim acontecer novamente, as pessoas terão medo de capturar bruxas. Mine argumenta que as bruxas de combate são minoria, e a maioria delas em defesa. Portanto, casos como esse não devem ser muito comuns. Além disso, ter uma bruxa de combate é equivalente a ter 2 soldados de julgamento. Ele também menciona que a pressão nas linhas defensivas da cidade sagrada está aumentando a cada dia, e eles precisam urgentemente de mais soldados para lutar contra as bestas. Typhon comenta que Mine se tornou mais resoluto e maduro desde que se tornou o Papa. Além disso, ele traz uma boa notícia: exceto por algumas cidades que ainda resistem, o restante dos nobres do reino de Wolfheart se rendeu a eles, assim como os do reino de Everwinter. Até o próximo verão, a receita da cidade sagrada dobrará, assim como o tamanho do exército de julgamento. Além disso, houve revoltas no reino de Dawn devido à expulsão em massa de crentes, e seus homens estão ajudando secretamente. Eles estimam que poderão resistir até o final dos meses dos demônios. Mine reconhece a boa notícia e afirma que fará alguns ajustes na estratégia do próximo ano, com o reino de Graicastre sendo prioridade e o reino de Dawn sendo deixado por último. Typhon alerta que todos os recursos preparados até agora foram especificamente direcionados para o reino de Dawn, e ajustar o alvo será um trabalho árduo. Mine responde que o reino de Graicastre está começando a mostrar sinais de declínio devido ao decreto real para selecionar o príncipe herdeiro e os comprimidos do frenesi estão alcançando os resultados esperados. Enquanto isso, o reino de Dawn está em um caos ainda maior. Portanto, ambos os reinos cairão eventualmente, não importa qual deles ataquem primeiro. Typhon pergunta sobre Roland Wimbledon da região oeste. Mine revela que, combinando informações do ano passado, descobriu algo interessante. Tanto a igreja quanto o reino de Graicastre falharam em todos os ataques contra Roland. As mensagens parecem normais se lidas separadamente, mas quando combinadas, revelam que Roland Wimbledon nunca perdeu uma batalha, e seu poder está crescendo a uma velocidade preocupante. Ele parece
parece estar se preparando para expandir. Então, se esperarem mais um ano, todo o reino de Graicastle pode cair sob o domínio dele, tornando ainda mais difícil derrotá-lo. Typhoon concorda com a análise de Mine. O Papa continua dizendo que há vários assuntos que precisam ser resolvidos na área pivotal secreta e que não tem tempo para a expansão da Igreja na superfície. Portanto, ele confia em Typhoon para liderar essa operação. O velho concorda e se retira. A bruxa fica aliviada ao vê-lo partir. Mine a chama de véu negro e comenta que as ilusões dela estão se tornando cada vez mais reais. Ela pergunta quantas pedras mágicas da ilusão ela consome em uma refeição. Véu negro agradece o elogio. 0. Menciona que, apesar de ter devorado Mine e adquirido seu conhecimento, só conseguiu se disfarçar por um curto período de tempo na frente do velho Typhoon. No entanto, ela admite que os ideais altamente corruptos de Mine ainda são tediosos, mesmo quando são apenas ilusões. Isabela responde que não teria conhecido o príncipe Roland do reino de Graicastle como uma figura interessante se Zero não tivesse mencionado. Ela sente que Roland tem mais chances de derrotar os demônios do que a igreja. Véu Negro pergunta o que ela quer dizer com isso e se está considerando trair a igreja. Isabela pede a Véu Negro para não pensar assim e questiona se o propósito da igreja não é garantir que os seres humanos sobrevivam à batalha da vontade divina. Portanto, se alguém mais conseguir isso, ela não se importa em quem servirá. Véu fica irritada com as palavras de Isabela, mas Zero pede que elas parem de brigar e afirma que Isabela não está errada. Ela observa que, na tão comentada batalha da vontade divina, apenas o vencedor final será protegido por Deus. Quanto a quem receberá a aprovação de Deus, ele acredita que a guerra dará a resposta, seja a federação ou o príncipe do reino de Graicastle. Na residência do Zeltec, o pai pergunta ao seu filho, Misso, para onde ele está indo com aquela armadura. Misso responde que vai ganhar honra e status com o Conde Med. Ele menciona que o Conde Med convocou a nobreza da região oeste para seu castelo e entregou uma mensagem de Vossa Majestade. A mensagem dizia que se alguém conquistasse a fortaleza da Grande Música, o rei aumentaria os títulos e territórios dos responsáveis. A senhorita Miller da família Rosa Selvagem, o Lord Cavan da família Bordo e o Lord Remy Noah da família Noah colocaram suas digitais e juraram aliança sem pensar duas vezes. Portanto, quando tudo isso acabar, o pai verá como ele merece respeito, assim como seu irmão. O pai bate a bengala e diz que é tolice, e Misso deveria se lembrar de como o Duque Ryan sucumbiu. Misso responde que o rei enviou armas de pó de neve, as mesmas que o príncipe Roland usa, e de acordo com o Conde Med, algo ainda mais poderoso está a caminho. Ele acredita que o Lord Timothy vencerá essa batalha com certeza. Como a batalha está prestes a acontecer, o pai deve aguardar boas notícias. E já que a Estrela da Manhã, o melhor cavaleiro da região oeste, só conquistou honra para si, ele será diferente e conquistará honra para a família. O mordomo pergunta por que o pai não parou seu filho. O pai explica que teria sido fácil detê-lo, mas a família sofreria uma grande calamidade se ele o fizesse. O mordomo sugere olhar para o lado bom e considerar a possibilidade de que as 4 famílias vençam. Afinal, os meses dos demônios são longos e ainda levará 2 ou 3 meses para a neve derreter. Quando o exército do príncipe Roland chegar, o exército do rei já terá cercado a região oeste. O pai reflete que, se fosse antes, ele pensaria da mesma forma, mas depois de viajar para a Vila da Fronteira, pode afirmar que Vossa Alteza Roland é sábio e gentil. Tanto Ferlin quanto Irene, e sua benfeitora Agatha, vivem na Vila da Fronteira. Portanto, ele instrui seu mordomo, Sevar, a ir imediatamente para a Vila da Fronteira e informar Vossa Alteza Roland, custe o que custar. Na Vila da Fronteira, Roland comenta que Petrov enviou um pedido de ajuda, informando que as 4 famílias da região oeste iniciaram uma rebelião. Ele fica intrigado com a coragem das famílias em planejar uma rebelião sob seu nariz. Carter sugere que eles podem ter planejado a rebelião, mas como as 4 famílias estão trabalhando juntas, deve haver um líder entre elas. Roland observa que, apesar de terem deixado de lado suas diferenças e estarem cooperando, é muito provável que haja uma força maior por trás delas. No momento, apenas 1 ou 2 pessoas têm interesse em intervir na região oeste. Machado sugere que pode ser Timothy, e Roland menciona a possibilidade de ser a igreja, dado o histórico de ações nos penhascos do dragão. Ele acredita que é apenas uma questão de tempo até que ataquem a região oeste. Carter destaca que o problema é que, na segunda carta de Petrov, ele menciona a possibilidade de os inimigos possuírem armas de fogo e terem descoberto a fórmula da pólvora. Roland responde que o pó de neve não é algo desconhecido para a igreja e para Timothy, mas eles precisariam de muito tempo para usá-lo eficazmente. O que o intriga é como tiveram coragem suficiente para enfrentar o primeiro batalhão, mesmo com um suporte desconhecido.
Rouxinol sugere que talvez seja devido aos meses dos demônios. A neve está bloqueando as estradas, e as bestas demoníacas estão atacando as fronteiras. É a melhor hora para lançar uma rebelião, e levaria pelo menos 2 meses até que Roland tenha recursos suficientes para atacar a fortaleza da Grande Música. Machado acrescenta que eles possuem as mesmas armas que Roland e que também enfrentarão a enorme muralha, além dos reforços de uma força desconhecida. Portanto, provavelmente estão considerando que tem boas chances de derrotá-lo ao pé da muralha. Roland decide que Machado de Ferro deve preparar o primeiro batalhão para partir imediatamente e escolher 500 soldados para a missão, que partirá na manhã seguinte. Eles devem levar 6 artilharias de campo e estar preparados para a ação. Machado concorda e fica encarregado de fazer os preparativos necessários. Roland instrui Carter a permanecer na Vila da Fronteira. Carter pergunta se Vossa Alteza o deixará para trás novamente, e Roland se aproxima e explica que ainda estão nos meses dos demônios, e as bestas demoníacas representam uma ameaça maior do que a nobreza rebelde. Portanto, ele precisa proteger a vila bem. Em seguida, Roland diz a Rouxinol que, desta vez, as bruxas precisam acompanhá-lo. Rouxinol concorda e afirma que seguirá Roland, não importa para onde ele vá. Roland abre as portas e revela que inicialmente planejava dividir e anexar lentamente os territórios desses nobres depois de construir a nova cidade. No entanto, a rebelião lhe deu a oportunidade de absorver todos esses vastos territórios e população de uma só vez. Portanto, ele não pretende deixar os nobres escaparem desta vez. Em um vilarejo próximo, o mordomo Sevar oferece pagar bem a um barqueiro local para levar o homem até a Vila da Fronteira. No entanto, o barqueiro recusa a oferta, explicando que não há cobertura em seu barco para protegê-los da neve. Além disso, levaria dias para chegar até a Vila da Fronteira pelo rio, e eles poderiam morrer de frio durante a noite no barco. Sevar pergunta se há outro barqueiro por perto que possa levá-lo para a Vila da Fronteira, mas o barqueiro informa que não há outros disponíveis. Ele sugere que Sevar vá para a fortaleza e tente encontrar um barco onde possam passar a noite, mas ouviu dizer que os portões da fortaleza estão fechados nos últimos dias, o que sugere que os nobres estão planejando algo. De repente, um barco passa em alta velocidade, surpreendendo o mordomo. Kakuzin, o capitão, ordena que acelerem e continuem em frente. Um marujo informa o capitão que a água no aquecedor está pronta. Kakuzin instrui a equipe a continuar adicionando carvão e não parar, pois é hora de zarpar. Em outra cena, vemos Roland e as bruxas. Relâmpago pousa no barco e informa que os inimigos já chegaram ao castelo de Petrov. Ela relata que há algumas milícias lutando contra os guardas no portão norte da muralha, mas parece que não conseguirão resistir por muito mais tempo. Cerca de 200 pessoas estão atacando o castelo, e a primeira bateria de ataques falhou. Os inimigos possuem armas semelhantes às perdeneiras de Vossa Alteza, embora pareçam completamente diferentes. Roland pergunta sobre a condição de Petrov, e Relâmpago diz que ele está bem. No entanto, com um rosto amargo, ele conta que a família de Petrov foi morta, mas ele conseguiu avisar o pai a tempo. Petrov pediu a ele que fosse ao castelo. Infelizmente, os outros membros de sua família foram tomados como reféns, incluindo a condessa. Eles estavam sendo mantidos pelas 4 famílias em troca da rendição e, posteriormente, foram executados um por um. Ela aproveitou a oportunidade para voar até o castelo e dizer a Petrov que Vossa Alteza viria em breve. Nesse momento, ele fez apenas um pedido. Roland pergunta qual foi o pedido, e Relâmpago responde, olho por olho, dente por dente. Roland se lembra de uma regra não escrita entre os nobres, na qual as pessoas com títulos de nobreza são poupadas da morte em tempos de batalha. No entanto, as 4 famílias quebraram essa regra ao atacar a família Madresilva, não apenas por causa dos benefícios de apoio que eles receberam, mas também por serem guiados por um novo poder político. Roland ordena que matem todos que estão nas muralhas e avancem diretamente para as docas e a cidade. Um figurante informa ao seu capitão que os inimigos estão se aproximando. O capitão argumenta que mesmo que eles se rendam, serão mortos pelas mãos dos nobres, então é melhor que levem o máximo de pessoas junto com eles. Alguns cavaleiros inimigos começam a avançar com placas de ferro. O capitão informa que estão ficando sem munição e devem usar baionetas. Quando o capitão se levanta, um soldado avança contra a barricada, empurrando-a e acertando o capitão. Outro soldado tenta ajudar seu capitão, mas o cavaleiro que avançou com a placa de ferro o derruba. O soldado acredita que vai morrer ali, mas, de repente, um poderoso ataque vem do céu e atinge o cavaleiro.
O soldado fica perplexo e pergunta o que é isso. Ao ver a figura no meio da fumaça, ele diz que é uma besta demoníaca. Cinzas diz a Meg para pegar os feridos e levá-los para Nana e, em seguida, informa ao soldado que eles vieram para ajudar. Meg tranquiliza o soldado, dizendo que não vai comê-lo, e ele fica surpreso por ela conseguir falar. Meg assegura que o soldado está vivo e que será levado até Nana. Outro soldado pergunta se elas estão ali para ajudar, e Cinzas informa que foram enviadas por Vossa Alteza Roland. O soldado se levanta e pergunta se Cinzas está falando do príncipe da Vila da Fronteira. Cinzas pergunta se há outro Roland, além dele. O soldado fica curioso sobre como Roland soube da rebelião tão rapidamente e menciona a besta demoníaca que apareceu. Antes que ele termine, Cinzas esclarece que não é uma besta, mas sim uma bruxa que veio para salvá-los. Ela pede que ele fique quieto, pois não há tempo para responder a todas as suas perguntas. Cinzas balança sua espada gerando uma pequena rajada de vento, e um cavaleiro inimigo nota a situação e pergunta se uma mulher está protegendo a muralha. Seu companheiro pergunta se não é melhor que seja uma mulher, e o chefe dos cavaleiros diz que, quando terminarem, permitirá que eles brinquem também. O soldado pede para Cinzas ficar atrás dele, mas com um sorriso assustador ela avança rapidamente e decapita os inimigos com eficiência. Deixando-os todos ao redor surpresos, Cinzas continua avançando e vai eliminando seus inimigos um por um. Quando ela termina, pede ao soldado que encontre seus companheiros sobreviventes e os reúna nesse local, pois alguém virá buscá-los depois. Cinzas então pula do alto da muralha. O soldado informa que a muralha tem 9 metros de altura. Um cavaleiro inimigo acaba notando, mas já era tarde e ela cai criando um grande estrago. Os cavaleiros inimigos ficam surpresos com o que está acontecendo, e Cinzas, com um olhar assustador, continua a massacrá-los. O soldado reflete que ela deve ser uma bruxa, e é bom que ele tenha sobrevivido. Em outro lugar, Med comenta que a resistência dos Madressilvas parece estar concentrada no topo da muralha e que eles conseguiram resistir bem, mesmo após um dia e uma noite de batalhas. Ele se pergunta por quanto tempo Petrov planeja aguentar a fome e o medo. Med lembra-se da carta que recebeu de Lord Timothy, na qual Timothy mencionou que, se conseguisse tomar a muralha da Grande Música para a capital, depois enviaria seu exército para derrotar o rei rebelde, Roland Wimbledon, assim que a neve derretesse. Timothy então governaria a região oeste após eliminar Roland, juntamente com o território do Conde Madressilva, e ele receberia o título de Duque Med. Med acha o título de Duque Med maravilhoso. Um cavaleiro relata que o 6º pelotão retornou e menciona que ouviu menos sons de pederneiras inimigas e se devem enviar o pelotão de armadura de ferro. Med ordena que eles continuem e acredita que Petrov será derrotado pelos pelotões de armadura de ferro, que foram especialmente desenvolvidos para enfrentar as pederneiras. Ele também quer mostrar a Petrov que eles não são os únicos com armas de fogo. Um rapaz informa a Med que as docas a oeste da cidade parecem estranhas, pois ele ouviu sons estranhos vindo de lá e enviou 2 pelotões para investigar, mas nenhum deles voltou. Med pergunta se o rapaz tem certeza do que ouviu, brincando que poderia ter sido apenas um vagabundo roncando. O rapaz responde que nenhum humano pode roncar tão alto, e seria necessário um gigante da altura da muralha para produzir um som tão alto. Nesse momento, um cavaleiro percebe algo estranho e questiona a falta de vigias. Logo, os soldados de Roland avançam e começam a atirar. Os cavaleiros são atingidos, e eles percebem que o rei rebelde, Roland Wimbledon, está presente na batalha. Med questiona o cavaleiro se ele está falando sobre o exército de Roland Wimbledon e como seria possível haver milhares de soldados. Ele adverte o cavaleiro a não falar besteiras ou será enforcado no portão da cidade. O cavaleiro responde que os soldados inimigos estavam carregando bandeiras do reino de Graicastle e que o Sandok enviou seu pelotão para capturar alguns inimigos em busca de informações, mas eles foram rapidamente derrubados por disparos incessantes. Parecia que chamas surgiram na escuridão e o som ensurdecedor não cessava. Med pergunta sobre a localização do Sandouka, da Condessa Rosa Selvagem e do Visconde da família Lobo, ordenando que eles sejam trazidos até ele. O soldado responde que eles já deixaram o batalhão com seus homens. Isso irrita Med, que xinga esses nobres e considera a possibilidade de o guarda ter ficado chocado com o barulho das pederneiras e não ter avaliado corretamente o tamanho do inimigo. Med reconhece que, apesar de poderosas, as pederneiras têm um alcance limitado e uma taxa de recarga lenta. Então planeja reunir todos os cavaleiros e atacar após o primeiro tiroteio,
usando o restante dos guardas e mercenários para derrotar Roland. Os cavaleiros concordam, e os portões são abertos e os soldados marcham para iniciar o ataque. O exército de Roland faz o mesmo, e ao se encontrarem, Medley ordena para atacar. Enquanto os cavaleiros acendem seus pavios e disparam suas armas, o exército de Roland faz o mesmo. Os tiros começam a atravessar as placas e as armaduras dos cavaleiros, fazendo com que se deteriorem. Medley fica perplexo com a capacidade das armas inimigas de disparar continuamente, sem precisar recarregar. Então ele é atingido. Mais tarde ele se lamenta e pensa que as armas dos inimigos não se assemelham em nada às pederneiras enviadas pela Majestade. Os Madresilva recebem Roland com tremor e respeito. Roland pede que eles se levantem e elogia sua resistência até aquele momento. Petrov diz que não conseguiu proteger a Fortaleza da Grande Música. Roland assegura a Petrov que não é culpa dele que a Fortaleza da Grande Música tenha sido perdida, e pensa que Petrov não é um líder militar, mas sim um administrador talentoso. Roland reconhece que Petrov é bom em negócios e administração de territórios, e não é alguém maquiavélico ou especialista em conspirações. Portanto, ele decidirá um território onde Petrov possa administrar sem a ameaça de guerras. Roland acredita que alguém conspirou para incitar essa revolta e que o inimigo estava buscando benefícios indevidos. Eles cometeram crimes graves, matando nobres e civis. Roland elogia a resistência resoluta deles, que evitou uma tragédia maior na Fortaleza da Grande Música. Ele promete que a guerra não terminou e que é hora de buscar vingança. Os rebeldes estão fugindo em pânico, e Roland jura que, não importa onde eles se escondam, não escaparão do julgamento, seja nos territórios das 4 famílias ou na capital. Os autores da rebelião enfrentarão a punição merecida. Roland anuncia que a partir do dia seguinte, o 1º Batalhão recuperará os territórios ao redor da Fortaleza da Grande Música, um por um, e que os nobres que resistirem serão executados imediatamente. Ele espera que toda a região oeste esteja unificada até o final da semana. O capitão Machado se ajoelha e concorda, e todos ao redor fazem o mesmo, aclamando "E vida longa a Vossa Alteza" várias vezes. E assim acabamos a parte 53. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.